você está falando, eu me lembro do Carpinejar, que é um poeta, né? E ele fala muito da história dele e como a escola trouxe uma resposta de que ele seria uma criança que não ia aprender, que tinha inúmeras limitações. E essa mãe, de uma forma muito comprometida, né, deixa o trabalho, vai cuidar desse filho, em 2 meses alfabetiza esse menino, e esse menino vai embora e ele só vai tomar ciência do que era essa condenação que estava ali, né? A gente também tem na escola hoje uma avalanche de situações. E é claro que os diagnósticos, eles são referências, não são sentenças, sim, né? Sim. E dentro mesmo da educação a gente sofre com essa dificuldade, não só com relação aos alunos, com relação às famílias e com relação aos colegas, entender que, olha... Exato. E a partir disso nós fazemos o quê? Nós construímos de qual maneira, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa dentro disso. Nesses dias dando aula, falando sobre individualismo, egoísmo, subiu uma mãozinha e perguntou, professora, essa é uma característica do narcisismo? E aí eu queria perguntar para você, como é que você vê esse uso irrestrito de conceitos que estão dentro de um compêndio, vamos dizer assim, por exemplo, quando eu falo de uma personalidade narcísica, isso está dentro de um contexto teórico específico. Então, só que hoje a gente está ouvindo as pessoas se apropriando e usando esses conceitos de uma forma indiscriminada, né? Como é que você vê isso? Em que medida isso fragiliza também o trabalho dos profissionais? Como é que é isso? É curioso isso, né, prof? Porque, assim, eu percebo que é um assunto que, inclusive, os profissionais têm muita dúvida de como lidar, porque é aí que entra, assim, que é outro ponto também. Da mesma forma como a medicina é totalmente despolitizada, a psiquiatria também, ela é hegemônica, também é despolitizada. E não dá pra gente negar a interferência sociocultural nos diagnósticos. Mesmo que a pessoa mesmo que a pessoa olhe, né, então aqueles essencialistas, biologicistas, né, então assim, o cérebro, né, então tem uma bioquímica, ele tem um tamanho diferente, por isso que a pessoa tem tal diagnóstico, né, então essa relação, né, causa e consequência, né, então como se a experiência da mente fosse restrita ao cérebro e aquele cérebro tem um defeito, ele produz algo e aquele algo vai ser corrigido, né. Essas pessoas, quando elas lidam dessa forma, elas olham para esses fenômenos e agora elas estão entrando em parafuso, porque elas fazem caraca, né. Porque como que eu justifico isso? Aí você vai falar assim, não, isso é culpa dos maus profissionais, os caras que estão na internet, isso é culpa da internet e tudo mais, assim. Aí como se fosse um grande espantalho, né? Sendo que, na verdade, a culpa é do próprio modelo. Porque o próprio modelo, ele não esperava esse efeito social, que a gente tá vivendo mudanças tecnológicas muito rápidas. E que são atravessadas, inclusive, pelo entendimento. Quando a gente vê as infâncias e a adolescência, ela tá sendo muito transformada cada vez mais rápido. Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. E quando a gente fala dessa questão do vocabulário da doença, então, por exemplo, você falou do narcisismo, a gente escuta muito na clínica assim, minha mãe é narcisista, né? E é sempre também pelo recorte de gênero. Então é difícil ver um homem narcisista, sempre uma mulher narcisista, né? E nessa questão do narcisismo, especificamente, né, quando ele é falado do diagnóstico, muitas vezes ele é falado como feminino, né? A mãe narcisista, a namorada narcisista. E então já tem um recorte de gênero em relação a isso. E aí que entra por que isso também é delicado, né? Porque quando a gente transforma o vocabulário da doença no vocabulário do dia a dia, a gente trata as experiências como experiências de doença. Então, o adolescente não está chorando porque ele está triste por uma situação, porque é uma situação difícil que a vida demanda. Ele está chorando porque ele tem traços, sei lá, antissocial, enfim, não é o antissocial, mas assim, porque ele tem traços de personalidade borderline, porque quando você vai ler os critérios, você vai assim, não, a pessoa ela sente muito e tudo mais. Então, assim, essa coisa do individualismo e trazer essa dúvida do narcisismo por quê? É porque isso tá na linguagem do adolescente. Porque o adolescente está buscando uma identidade, ele está buscando um pertencimento. E hoje em dia o pertencimento também atravessa a experiência de doença. Então o pertencimento também atravessa isso. E aí, e não necessariamente, porque isso é um problema, o termo da doença, que é assim, em inglês, né, o DSM é disorder,
não é disease. E o disorder, ele é diferente de um disease, porque disease a gente tem, então, né, o conceito de disease, a gente tem a doença, a gente tem uma explicação, um entendimento. Agora, disorder, não. Só que se a gente tem a disorder, a gente pressupõe que tem a order. Uhum. Então, se a gente está trabalhando com algo que é o disfuncional, a gente pressupõe que tem um funcional. Só que aí, quando a gente trata tudo isso e sequestra tudo isso para um discurso da doença, é como se outras experiências e outros espaços não fossem possíveis serem ocupados. E aí, assim, não, a questão, na verdade, então vira uma coisa meio uma constelação, como se um signo, assim. Então você acaba utilizando ele, de certa forma, para te isentar de alguma coisa, e que você, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, muitas vezes, principalmente quando acontece com adolescentes, é uma forma de você narrar e explicar os acontecimentos passados, que é muito a experiência do signo, né? Independentemente se a pessoa acredita ou não, mas assim, não, eu sou do meu jeito porque eu sou geminiano, né? Então quando você olha uma situação do seu passado, que esse é um grande ponto dos diagnósticos, né? Principalmente de personalidade e tudo mais, ou das atipicidades, né? A antiga neurodivergência. Então assim, que você olha a sua experiência e fala, é por isso que aconteceu tal coisa. Só que muitas vezes não é sobre isso, entendeu? E aí que entra também um debate, tipo, mas a discussão sobre diagnósticos é ruim porque o cérebro das pessoas são diferentes, as coisas são diferentes. Mas beleza, mas assim, o debate está tão ruim em nível público que tem uma música do Criolo, né? E aí eu brinco que se o diagnóstico for do bom, que se for da ideologia. Porque a gente está vendo um debate que está indo tanto para a extrema direita quanto para a extrema esquerda, né? Não existe extrema esquerda, mas assim, quanto com os movimentos mais de esquerda revolucionário, que tem abraçado o diagnóstico de uma forma muito acrítica. Os dois lados, entendeu? Então, assim, você tem, por exemplo, o partido do autismo, entendeu? Então, assim, quando você não traz os impactos sociais, ou você traz todas as experiências de adoecimento através dessa única lente, isso faz com que o debate fique mais ruim mesmo. Ou que fique num nível de que, tipo, a gente prefere não falar sobre isso, que é o que os profissionais acabam tendo como atitude. Tipo, não vamos falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado, entendeu? Inclusive, esse assunto que eu toquei aqui é extremamente delicado, mas que ele diz respeito a isso. E aí, o que chama atenção? Porque um adolescente, nesse processo de formação de identidade, é muito fácil ele colar no diagnóstico, ele se identificar, entendeu? Porque esse é um problema. O diagnóstico, ele não é a identidade, mas ele contribui para a identidade, em alguns casos, ou ele pode, inclusive, condenar a sua identidade. Se eu chego numa pessoa que foi vítima de assédio, de racismo no trabalho, falo para ela que o que está acontecendo com a depressão dela é um problema no cérebro dela, isso faz parte, dentro do que a gente chama de uma injustiça epistêmica, de o relato dela está sendo desvalidado e eu estou dando um conceito que está, inclusive, mascarando outros conceitos. E isso faz com que a experiência dela seja resumida tipo uma doença. E o que a gente acaba vendo na prática. Né? Saiu agora a pesquisa essa semana, o Brasil aumentou exponencialmente o número de afastamento por saúde mental. E aí você vai ver o debate, que é aí que entra o ponto. O debate é, por quê? Porque aumentou os diagnósticos. Porque a sociedade está muito mais difícil. Beleza, a sociedade está muito mais difícil, mas assim, por que isso está acontecendo aqui no Brasil? Não está acontecendo em outros lugares que têm sociedades tão difíceis? Sim. Então, qual que é o aparato político, né, em nível de econômico, social que a gente está tendo para trazer tudo isso para essas coisas, né? Além de, né, com essa perspectiva, a gente pensar também na solidão dessa pessoa, né? Porque ela também, dentro de um diagnóstico que a marginaliza muitas vezes. Mas né? é curioso isso, prof, porque muitas vezes é o contrário, porque também cria um grupo. Porque tem os fóruns. Então, assim, a solidão do diagnóstico também, às vezes, ele pode ser uma potencialidade, né? Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, grupo de apoios de mães, né? Então, por exemplo, tem um grupo de uma paciente que, na verdade, filha de uma paciente, grupo de apoio para pais com demência frontotemporal, que a gente específico de demência. Só que, e é esse que é o ponto. É uma situação tão delicada que, ao mesmo tempo, tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Você tem uma atomização, você tem subgrupos, e aí você tem um esfacelamento da força política de pensar e realizar mudanças. Então é um esfacelamento da sociedade. E aí que entra, não só na clínica, mas o atravessamento social.
Porque por que as pessoas hoje em dia, né, então a gente tem essa tendência de consumir conteúdo cada vez mais rápido. A forma de pensar dos jovens é diferente. Então, o pensamento, né, eu brinco que o que eu aprendi um ano produzindo conteúdo? Eu aprendi a ficar mais burro, assim. Parece uma piada isso, mas assim, é verdade, porque como eu produzo conteúdo rápido, o que acontece é que o meu pensamento, ele organiza de uma forma a se encerrar em 1 minuto e 1 minuto e meio. Então a capacidade, às vezes, de pegar uma ideia e elaborar ela por muito tempo é mais difícil pra mim hoje em dia do que era um ano atrás. Entendeu? Então, e aí fala, pô, e eu já tô um cara com 28 anos. Então você bota isso pra uma criança de 10 anos, que tá aprendendo, tá alfabetizando, que tá aprendendo a ler, tá tendo uma dificuldade. Não vai saber lidar com essa dificuldade. Entendeu? E aí que entra o ponto, assim, que é outra vertente. Então quer dizer que não tem os diagnósticos, que eles não existem, que não servem pra nada e tudo mais? Não, eles existem. A partir do momento que eu tô falando sobre eles existem. Agora, o que eu posso fazer com eles de uma forma que ele não tenha esse efeito social dessa forma, mas que eu possa também trabalhar com ciclos, né? Então, por exemplo, um diagnóstico está passando por um momento difícil, a gente vai ajudar disso, mas também a gente não vai dizer qual que é o padrão de vida, qual que é a vida que tem que ser vivida. Isso não é do escopo da psiquiatria, isso não é do escopo da área da saúde mental. A gente não está aqui para dizer o que é uma vida boa. A gente está aqui justamente porque a gente sabe, principalmente de algumas coisas, algo que pode auxiliar na tua vida, né? Então, principalmente quando a gente fala dos transtornos mentais graves, esquizofrenia, bipolaridade, que a gente chama que tem um núcleo duro, de outras coisas que tem mais um núcleo sociocultural histórico. Porque uma coisa que as pessoas não têm essa dimensão, que pra mim, isso foi o maior pulo do gato da minha vida, assim, foi quando eu estava recém-formado, eu participei de um grupo e eu li um livro chamado Arqueologia do Sujeito, do Alain de Liberace. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. E esse livro, ele vai falar sobre como a ideia de sujeito nunca foi natural do ser humano. Surgiu na Idade Média, a partir do momento da transcrição de textos bíblicos, que tinha o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí surge um quarto elemento que é o sujeito. Na tradução de textos, de mudança de uma língua para outra, porque, né, quem fala outra língua sabe que às vezes tem palavras que a gente não tem uma equivalência. E aí, a partir disso, que surge o sujeito. Então esse sujeito que pensa, que fala, que tem sonhos, que tem objetivos, que estão inseridos nessa sociedade que a gente está, que tem o plano, metas, organização, ele é um sujeito que ele é um produto histórico. E o sofrimento dele, a narrativa do sofrimento dele também é histórica. A depressão, a ansiedade, né? E aí, pra mim, por exemplo, por isso que eu falo, eu não gostei do filme Divertidamente 2. Eu não gostei. Porque, assim, a forma como eles tratam a ansiedade, é bonitinho, é bom pra introduzir o tema. Mas, assim, o cérebro, ele não é essa máquina de computadores. Uhum. O cérebro não é uma máquina. Porque, inclusive, essa separação mente-cérebro e mente-corpo não existe. Tem pessoas que acreditam nisso, né? Mas assim, o cérebro não é um sistema que você vai colocar um hardware, um software, aí tem um vírus, que aí, sei lá, a depressão é um vírus que vai instalar, ou a ansiedade, que é um autômato, que é um personagem e tudo mais. Isso é criado, né? Quando a gente pensa também dentro da própria semiótica, né? A criação dos signos, né? Então, assim, isso é criado. E isso, como algo criado, impacta na forma como a gente sofre. Isso quer dizer que a gente não vai tratar esse sofrimento? Claro que não. Mas como que a gente vai lidar com ele de uma forma que a gente potencialize e não limite, né? Nossa, quanta coisa importante dita sobre os adolescentes e sobre a gente. A gente tem discutido muito sobre a patologização da infância. Uhum. E a partir desse momento a gente pode também fazer um reconhecimento desse caminho da patologização da adolescência. Pois né? E os desdobramentos que isso tem. E a gente tem visto muitas famílias buscando um diagnóstico no sentido de um rótulo. E muitas vezes a gente, diante de alguns diagnósticos, a gente olha que existe um para-além, né? Existe um sujeito ali, né? Eu falo, né, essa coisa do brain rot, que o pessoal falou, a palavra do ano no passado. Qualquer pessoa que abre o smartphone e fica vendo o vídeo,
ela vai ficar hipnotizada, porque o algoritmo vai saber mais sobre você do que você mesmo, e ele vai saber aquilo que, inclusive, que causa repulsa, mas você continua assistindo, e imagina o impacto disso em crianças e adolescentes. E aí que entra o ponto, aí você fala assim, cara, mas também não adianta a gente demonizar a tecnologia, porque a tecnologia se tornou uma extensão do corpo humano. Sim. Então, como a gente vai trazer isso de forma responsável? E aí, que aí é o ponto, e a educação, e eu percebo isso também no recorte sociocultural, porque assim, a mesma forma como às vezes os pais, independentemente do nível, né, sociocultural, mas estão buscando um diagnóstico, agora, como que vão ser as intervenções? Porque inclusive, a gente vai chegar num ponto, eu não acho que vai demorar muito, de que viver sem tecnologia vai ser um luxo para poucas pessoas. Porque a gente está cada vez mais refém da tecnologia. A gente paga a conta no celular, a gente tem um cartão de crédito no celular, né? A gente faz reunião, trabalha, ainda mais agora com o trabalho uberizado, então você tem aplicativos que controlam o seu trabalho. Então você precisa do celular, né? Então assim, quem vai poder se dar o luxo de tirar? Então não dá para também trabalhar numa lógica proibicionista, na minha visão, que eu acho, embora eu ache importante, por exemplo, o projeto de lei do Estado de cortar o celular, mas que a gente precisa ter esse espaço para discutir isso. Porque, cara, isso vai ficar. Isso, né, então, como a gente vai lidar com uma coisa que causa dependência comportamental, causa uma dependência comportamental, mas como a gente vai lidar isso de uma forma responsável? E aí que entra esse ponto, a patologização da infância, ela diz respeito também, e acho que esse é o ponto mais crucial, que não é a gente só transformar tudo num diagnóstico pra gente desresponsabilizar, é um TDAH, meu filho tá muito agitado, por isso que ele tem um TDAH, então ele vai tomar um remédio, ele vai ficar concentrado, ele vai fazer as seguintes atividades. Mas é assim, é que a gente tá esquecendo que as pessoas, elas são diferentes entre si. Se eu quiser jogar bola, eu vou jogar de forma horrorosa, eu não vou ser o Neymar, entendeu? Eu não vou ser o Neymar, mesmo que eu queira muito, mesmo que eu fique bravo, puto, eu não vou jogar que nem o Neymar. Então tem gente que não vai conseguir estudar 10 horas por dia, trabalhar 16 horas por dia, 14 horas por dia, então, não vai, mesmo que queira. Então assim, quando a gente olha esse discurso do indivíduo dessa forma, e que a gente tem um padrão de vida que tem a ver com produção, que tem a ver com performance, com tudo mais, a gente está botando ele como um padrão único, e quem não encaixa nesse padrão, a gente está olhando como, opa, tem algo esquisito. Então, para mim, não é só sobre transformar em doença, mas é sobre a gente transformar um modelo que seja único e que enxergue a infância de uma forma única, que enxergue a adolescência de uma forma única, né? E esse conceito de performance, né? Performance, que traz também essa ideia de algo que é fictício, né? Performance é alguma coisa que a gente faz, mas não é de verdade, Sim. né? Eu tô performando, né? Uma persona, né? Sim. Tem uma coisa de uma máscara ali que eu tô fazendo de conta que... Eu acho que, aproveitando, né, professor, que a gente falou sobre essa questão das doenças da infância e da adolescência, eu pergunto, que espaço a filosofia ela pode ocupar pra gente, não que ir na contramão, mas pra gente lidar com esse problema, principalmente na educação? Como que você pensa isso, assim? Acho que a filosofia, ela é, por excelência, esse exercício de fazer perguntas. Então, a filosofia, é claro que nós vamos buscar respostas, mas se nós soubermos fazer as perguntas ajustadas, nós estamos na direção de uma resposta. Perfeito. Então, a filosofia ela vai nos ajudar com um repertório, obviamente, mas nesse exercício, quer dizer, quais são as perguntas que nós não estamos fazendo? Quais são as temáticas que nós estamos, né, virando as costas para elas? Né? Quais são? E ouvir essas perguntas, obviamente, isso causa em nós um incômodo. Mas é um incômodo necessário para a gente fazer o movimento da busca do entendimento. Né? Então eu penso que a filosofia ela é sempre maravilhosa porque ela vai abrindo, né, as portas. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro tão simples, que o Jostein Gaarder escreveu, que chama Aí Tem Alguém Aí, e o personagem, a todo momento que alguém o questiona, ele faz uma reverência. Né? E aí o sujeito pergunta, mas por que você faz uma reverência? Ele falou, porque uma pergunta sempre abre um caminho. Sim. Né? Por melhor que seja a minha resposta, ela sempre vai encerrar um caminho. A pergunta, ela abre um caminho. Então, em tudo isso que a gente conversou, a gente foi percebendo um processo de bloqueios. Olha, aqui tem uma interdição, aqui tem um problema, aqui tem um bloco, aqui tem...
Então, a filosofia pode nos ajudar a abrir esse espaço através das perguntas. Perfeito. Através das perguntas. E é curioso isso, né, prof? Porque, de fato, uma clínica que ela não precisa responder todas as respostas, que eu acho que esse é o ponto no final, né? Que tem até a ver com o que a gente disse no começo da arte, né? Que a saúde mental, a área psi, ela não está aqui para definir como que uma vida tem que ser vivida. Ela está aqui para auxiliar em algumas coisas específicas. E aí a arte está aí justamente para trazer perguntas que muitas vezes a gente não vai ter a resposta, né? Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem a gente não ter as respostas. E tá tudo bem. Que delícia. Adorei essa conversa com você. Foi ótimo. Uma honra. Fiquei muito feliz também. E vamos ver se a gente conversa mais vezes. Com certeza. Estarei de volta. Se esse pessoal gostar. Se quiser conversar com você, falar mais com você, onde é que o pessoal te acha? Fechou. Meu arroba no Instagram é Felipe José Santaella, tudo junto com 2 L's. Eu também estou no LinkedIn, produzindo material mais reflexivo sobre saúde mental, trabalho. Lá no Instagram eu faço mais materiais curtos. E também tem meu e-mail de contato para palestras, também trabalho com educação. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E vocês? Muito obrigada. Se curtiu, espalhe, acione o sininho, se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer, porque olha, só tem sucesso. Obrigada. Tchau, tchau.